Olá, tudo bom? Nesse estudo bíblico de hoje eu quero comentar sobre uma carta recente de uma decisão da nossa igreja, como um sínodo, que emite um documento, então válido para todas as igrejas e todos os lugares. E nós estamos falando especificamente nesse documento que saiu essa semana sobre a participação na Santa Ceia. Por isso esse estudo bíblico, ele é também um esclarecimento, embora não tenha nenhuma doutrina que seja nova. Aliás, nem pode ter, né? A palavra de Deus, ela permanece para sempre e nós nos firmamos nessa palavra de Deus. Mas eu quero falar especialmente sobre a quem o convite da Santa Ceia ele é estendido e quem deve se resguardar e não participar na Santa Ceia. Esse documento reitera, na verdade, coisas que não são novas para nós, mas que já vêm desde o catecismo. E ele é profundamente bíblico, esse ensino. Por isso nós vamos refletir nele um pouquinho hoje, tendo essa oportunidade de estudo bíblico do dia de hoje como uma oportunidade de rever um ponto importante da doutrina, aproveitando o tema da semana, que é essa decisão da nossa comissão de doutrina, então como um sínodo da igreja. Sobre a ceia do Senhor, nós consideramos com muita seriedade aquelas palavras da instituição da ceia. Quando Jesus diz, isto é o meu corpo, quando Jesus diz, isto é o meu sangue, por 4 vezes na Escritura isso é repetido, e nós levamos com muito cuidado o entender desse texto. Isto porque não são todas as pessoas que vão ler esse texto e vão entendê-lo da forma correta, infelizmente. Por isso é nosso dever sempre explicar o que é esse texto. Quando Jesus diz, isto é o meu corpo, isso é meu sangue, ele não está dizendo isso de uma forma simbólica. Se ele estivesse dizendo isso, o texto com certeza iria usar uma linguagem que nos permitisse entender que o sentido das palavras não é o sentido mais imediato das palavras, né? Por exemplo, a Bíblia usa muito de poesia. E na poesia a gente sabe que os sentidos das coisas não são exatamente aquilo que está dito. A gente tem que interpretar de um jeito um pouco diferente. Faz parte da poesia aquelas figuras de linguagem todas. E aí a gente tem que se afastar um pouquinho do sentido do texto. Mas nenhum dos 4 relatos na Bíblia sobre a Santa Ceia existe essa linguagem mais poética. Todas as vezes que a Santa Ceia é tratada, a linguagem ela tem um caráter de uma narrativa histórica, de uma descrição. É justamente como a Bíblia chama isso de testamento. E um testamento, as palavras devem ser preservadas, é claro, no seu sentido mais imediato, mais natural, para que haja respeito ao texto. Quando você olha para pessoas que vão olhar para o isto é o meu corpo, isso é o meu sangue, e não creem que ali de fato Jesus se faz presente, talvez o que você deva se perguntar é por que essas pessoas têm dificuldade em respeitar o que está sendo dito no texto. Qual é a dificuldade em entender essas palavras? Será no sentido delas? Isto é o meu corpo. É um vocabulário muito rebuscado para que as pessoas não entendam? Ou será que a dificuldade maior nelas é uma dificuldade na fé? É a dificuldade em crer que Deus faz o impossível. É a dificuldade em crer e dizer assim, olha, não faz sentido que aquilo seja verdadeiramente corpo de Cristo. Mas você está falando para a mesma pessoa que disse, haja luz, quando não havia nada e a luz passou a existir? Para a pessoa que andou em cima das águas? Para a pessoa que olha para um paralítico, manda ele sair andando e ele sai andando? Para uma pessoa que faz barro com a mão, passa no olho de alguém e a pessoa volta a enxergar, e você vai falar que isso é impossível agora? Talvez a dificuldade de crer nessas palavras seja a dificuldade de crer no próprio Jesus, de que ele é poderoso para fazer o que ele diz.
E aí você percebe que muitos não creem como a gente crê. Porque, na verdade, a luz da razão está falando mais alto do que a revelação. E esse é um ponto importante que nós temos nesse documento que foi lançado pela nossa comissão teológica e que é interessante comentar com todos. Nossa fé, ela está firmada nas palavras de Jesus. E ao firmarmos nas palavras de Jesus, o que Jesus disse, ele disse sabendo o que ele disse e sabendo o que ele quer dizer. Ele é Deus, ele conhece bem as palavras. E ali ele diz, isto é o meu corpo. É respeito às palavras de Jesus quando você guarda o sentido primeiro que elas carregam, sem querer fugir do sentido do texto, porque isso parece ser um desafio muito grande à sua lógica. Por isso nós cremos, ensinamos e confessamos que nas 4 vezes na Bíblia onde o texto da Santa Ceia é instituído, em todas elas o sentido é preservado no sentido natural das palavras. E ainda que você queira dizer que em um ponto ou outro está sendo falado de modo alegórico, nos outros 3 você não vai poder falar a mesma coisa. A doutrina da Bíblia, ela é sempre certa, ela é sempre firmada em textos que têm o seu sentido de modo claro, nunca de modo obscuro. E aqui vem a certeza da fé, que Cristo entrega seu verdadeiro corpo e sangue. E isso gera alguns questionamentos no meio da igreja. O principal deles é se a ceia é para mim ou não é para mim. Esse ponto a gente precisa trabalhar com muita clareza. E aqui nós vamos nos lembrar que pessoas passando por crise de fé devem sim correr atrás desse sacramento com muita ênfase. Jesus nunca ignora aquelas pessoas passando pela crise de fé, precisando do reforço. E é por isso mesmo que você vai ler, por exemplo, Marcos 9:24, essa confissão dizendo, eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Ou você vai ver Salmo 22:26 dizendo, os sofredores hão de comer e fartar-se. Ou você vai ler ainda Isaías 42:3, não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. Quer dizer, Jesus não veio para pisar em quem está com a fé meio cambaleando. Pelo contrário, a promessa de Jesus ela é muito certa. João 6,37 diz, o que vem a mim de modo nenhum o lançarei fora. E aqui é o meu convite de puro evangelho para você. Você que realmente crê nessas palavras de Cristo, com fé verdadeira de que aquilo ali é corpo e sangue de Cristo. De que modo? Bom, Deus é Deus, Ele opera milagres, né? Deixa para Ele administrar algo de que modo? Da forma dele. Mas você crê nessas palavras e ainda assim você está passando por crise de fé, esse lugar é para ti. O altar do Senhor, ele é oferecido a você. O quebrantado, Deus não despreza. Aquele que passa pela crise de fé e clama por fé, Jesus não despreza. E o convite que ele faz à Santa Ceia é para você que tem dificuldade em crer. Esse convite que ele está fazendo, ele inclui você que está com a fé nos altos e baixos. Portanto, meu amado irmão, se essa é a sua questão e a sua dúvida, e eu já tive conversa com algumas pessoas que falaram isso de fato, né? Pastor, eu não vou participar da Santa Ceia porque eu não estou me sentindo preparado para isso na minha fé, na questão da fé. E, na verdade, o convite é bem o oposto, né? A sua fé ela não é pega assim no ar, né? A sua fé ela é dada para você pelos meios da graça. A ceia ela é para você que precisa de Deus na sua vida, que precisa da presença de Jesus na sua vida. Portanto, o convite que eu faço é sempre se você crê naquelas palavras de verdade e ainda assim a sua fé anda balançando, não fuja de Jesus. Pelo contrário, venha para o altar do Senhor, receba os sacramentos da sua graça, do seu perdão, seja abençoado por isso. Por outro lado, eu também sou estimulado
a falar com vocês, por causa desse documento, também sobre quem não deve participar na mesa do Senhor. É uma parte mais triste quando a gente precisa dizer um espere, talvez isso não seja para você, mas é biblicamente necessário e é uma instrução que a igreja pede para que seja reforçada. Em primeiro lugar, aqueles que não creem não devem participar da ceia do Senhor. E isso é uma coisa, acho que mais tranquila de entender. Outra coisa também é que não devemos dar a Santa Ceia àquela pessoa que está convicta em seu próprio pecado. Isso é, aquela pessoa que perdeu a característica central de ser cristão, que é o arrependimento constante. Quando você fica satisfeito em teu próprio pecado e não quer o perdão e abandonar aquele pecado, mas você quer se apegar a ele. E é triste quando a gente chega nesse ponto de conversar com uma pessoa que perdeu a capacidade do arrepender-se. Mas acontece às vezes. E nós somos lembrados pela igreja dessa doutrina que é bíblica. Essas pessoas, elas não devem participar do sacramento da ceia. Também existem as pessoas que têm uma confissão de fé diferente. E quando eu falo uma questão diferente na fé, eu não estou falando de uma questão de filiação. Eu estou falando que confessa coisas que nós não confessamos, que está professando uma crença em algo que não é o que nós cremos. Nesse sentido, a ceia exige que a confissão de fé seja em unidade na fé. Portanto, eu não estou dizendo que, por exemplo, uma pessoa que vem de outra igreja, ela não pode participar por não ser cristã, não tem nada a ver com isso. Mas aquela pessoa precisa estar em unidade de fé e confissão conosco, o que às vezes acontece, né? E nós já tivemos felizes exemplos de conversar com pessoas que não são filiadas aqui, mas que na conversa pastoral a gente percebe que existe unidade na fé, unidade na confissão da fé. Mesmo que a pessoa congregue em outra igreja, mas o que ela crê é o que nós cremos. Existe unidade perfeita na fé. Isso é um caso, né? Mas a gente não pode estender a comunhão aonde existe divisão, né? Ou existe comunhão ou existe divisão. E essa orientação ela é bíblica. Negar a Santa Ceia, nesse caso, a essas outras pessoas, não significa dizer que ela não é cristã. Muito pelo contrário, significa que existe um zelo para unidade na fé. E isso é bíblico também. E por fim, nós não podemos entregar a Santa Ceia, claro, para aqueles que não podem examinar-se a si mesmo. Então, quem está em fase de instrução, né, recebendo as doutrinas e que não conhece as doutrinas da igreja, é claro que vai esperar aprender primeiro para participar. Mas eu quero deixar algumas bases bíblicas aqui para nossa reflexão. Uma delas, 1 Coríntios 11, 29, que nos diz: pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Com isso nós estamos lembrando que a ceia não é apenas o benefício, mas o comer de modo errado traz uma consequência. E talvez o afastar-se da ceia do Senhor seja uma preservação, para que a pessoa não enfrente essas consequências, né? Isso é uma parte de cuidado também para o bem da pessoa. E eu quero que vocês prestem atenção, Atos 2,42, que é muito bonito esse verso: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. O partir do pão aqui simboliza, é claro, a ceia. A igreja persevera na mesma doutrina, na comunhão, na ceia e nas orações. Ou seja, participar na ceia do Senhor não é um ato isolado de todo o resto, né? Participar da ceia do Senhor, biblicamente falando, ela é também fruto de uma unidade que existe em outras questões, como aquela fé que nós confessamos, que é a doutrina dos apóstolos, significa o caminhar junto em todo o ensino também. Por isso,
fica aquele lembrete, né, que é enviado pelo nosso sínodo também, que é profundamente bíblico e baseado também nessa leitura de Atos. A ceia, ela não é só a ceia, ela é um conjunto que faz parte da unidade da fé. E por isso, participar nela significa concordar doutrinariamente também com o ensino que está sendo dado ali. Se eu participo da mesa na tua casa, significa que nós temos uma unidade, pelo menos que nós estamos em um tipo de comunhão. É isso que também a ceia do Senhor aponta. Existe comunhão entre mim e ti. Não é só entre eu e Deus, né? A ceia também tem essa dimensão. Por outro lado, nós temos um lembrete sobre não participar. Romanos 16:17 diz: rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos de acordo com a doutrina que aprendestes. Divisão doutrinária. Afastai-vos deles. Então, não existe orientação bíblica para termos comunhão aonde existe uma divisão. Por isso, nós temos comunhão com quem crê e confessa junto conosco. Atos 2:42. Porém, aquelas pessoas que creem e confessam de outra forma, eles podem ter a comunhão deles, sim, nas igrejas deles, né? Isso não os faz menos cristãos, mas essa unidade, ela não pode ser só de boca, né? A unidade, ela tem que ser verdadeira, tem que ser sincera. E isso se faz quando nós ensinamos as mesmas coisas. É claro que sim, existe casos, como eu disse, pessoas que mesmo frequentando outras denominações, creem e confessam segundo a gente. E é por isso que esse trato, né, da conversa com o pastor é importante, porque às vezes isso não é um problema, né? Mas de um modo geral, nós somos lembrados que quem crê em uma doutrina diferente, a orientação bíblica não é estendermos a comunhão a essas pessoas, mas que elas participem da comunhão entre elas, e o nosso partir do pão é entre as pessoas que confessam na mesma doutrina. Esse ponto eu acho que é importante para falarmos de unidade na igreja. A igreja do Senhor, ela não é simplesmente uma coisa que todos vão fazer uso de todos os bens e toda hora, mas ela exige alguns tipos de cuidado. A pessoa que é batizada em outro lugar, batizado validamente em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é uma pessoa batizada para a nossa igreja também, porque isso não exige aquela questão do examine-se, pois, o homem, né? Isso é um presente da graça de Deus a todos. Mas participar da Santa Ceia tem um examinar-se. E esse examinar-se indica andar na unidade da doutrina. Por fim, eu quero encerrar essa reflexão com uma aplicação profundamente evangélica e pastoral para nosso estudo bíblico sobre essa questão. Quando alguém quer saber sobre a Santa Ceia e quer participar, né, vale muito a questão da conversa, vale muito a questão do acompanhamento com o pastor, justamente por causa desse zelo bíblico. Imagina que você é alérgico a amendoim e eu faço uma receita, não aviso que tem amendoim ali e sirvo essa receita para você. Ela não vai te fazer bem, você vai passar mal por causa daquilo. A ceia do Senhor, ela com muito mais seriedade deve ser levada, porque ali corpo e sangue de Cristo estão presentes, e se alguém não tem essa unidade na doutrina e no partir do pão, né, essa pessoa vai participar da Santa Ceia, sim, mas por causa da condenação, do comer indigno, né, que 1 Coríntios fala. A gente não quer que isso aconteça. E exatamente esse é o motivo pelo qual não é uma indelicadeza, digamos assim,
não estender a comunhão a algumas pessoas, mesmo que sejam cristãs. É um cuidado que deve ser mantido sim. Por outro lado, você recebeu a instrução cristã, é membro aqui, ou não é membro, mas já teve essa conversa com o pastor e a gente já viu que existe unidade no entendimento, né, na doutrina cristã, o que é um caso de exceção e aí tudo bem, é tranquilo, mas você passa pela crise de fé. Nesse ponto é que as pessoas estão deixando de participar. E olha que interessante, e o documento traz isso. Aquilo que deveria fazer as pessoas virem com mais ênfase à ceia, que é a fé cambaleante, tem sido motivo de alguns não participarem. E por outro lado, o motivo que deveria fazer as pessoas se resguardarem de participar está virando, né, a regra para estender a comunhão para todos. A gente está invertendo um pouco as coisas às vezes. E por isso vale esse lembrete e essa reflexão bíblica. Você que precisa do fortalecimento na fé de Deus. E aliás, quem é que não precisa, né? A ceia, ela é para você, ela está estendida a você e é o próprio Cristo quem te chama a participar na mesa do Senhor. Aquela pessoa que crê de modo diferente, ela vai poder participar com aquelas pessoas que creem conforme ela crê lá na igreja que ela pertence também, né? A menos que haja unidade na doutrina e na confissão de fé, né, que é a questão que permite, né, que um não membro nosso participe aqui também. Então, vale essa lembrete, porque inclusive durante os cultos a gente enfatiza isso, né? Ser igreja é muito maior do que ser membro de uma congregação. Mas também vale a pena que a gente enfatize que não é pelo fato de ser membro que o seu direito na ceia existe. Não é direito, é convite do Senhor. Você participa da ceia como um pecador que reconhece que precisa da ajuda. Essa ceia é para você. Agora, aqueles irmãos que não estão em unidade de fé conosco, é claro que são bem-vindos e podem visitar a nossa igreja. E com frequência isso vai acontecer. E vindo agora datas festivas, daqui até o final do ano, é bem possível que venha com frequência gente que não é membro daqui, né? E aí fica essa questão, eles vão participar? Eles não vão participar? Tudo é uma questão de conversa, né? Conversar com o pastor primeiro, para que a pessoa, né, a gente possa ver, existe unidade na confissão da fé e da doutrina? Nós somos um, né? Se somos um, então Atos 2,42 é a mesma doutrina dos apóstolos, o mesmo partir do pão. E se nós não somos um, se a doutrina está diferente. Então a orientação bíblica é o quê? Que essas pessoas comunguem depois, né? Façam uso dos sacramentos do Senhor junto com aqueles que confessam a fé igual. É interessante, isso nos volta a olhar para a Bíblia, nos volta a olhar para a Escritura, nos volta a olhar sobre um jeito correto de usar a Santa Ceia e que vai nos abençoar muito, porque o Senhor abençoa a sua igreja quando a gente segue com amor e com fidelidade os sacramentos. Por isso, Deus nos abençoe a todos nesse estudo bíblico e nós vamos, a partir de então, reforçar ideias que já são, até desde o nosso catecismo, mas que são trazidas à tona por esse novo documento da igreja, que consideremos com especial destaque isso. Que Deus nos guarde e nos proteja pelo seu poder até nos encontrarmos outra vez. Amém.